Você já se perguntou se o seu aprofundamento espiritual, né, se o seu aprofundamento intelectual tem te tornado mais evangelístico? Sabe, às vezes nós buscamos tanto aprofundamento em conteúdo, em literatura, a gente busca adquirir mais conhecimento, cada vez mais. No entanto, enquanto nós buscamos muito isso, esse conhecimento pela conformidade em Cristo, será que os dois estão andando juntos? Será que nós buscamos estar mais profundos em conhecimento, nas nossas habilidades e esquecemos de buscar mais a semelhança, a conformidade com Cristo? Essa é uma pergunta que às vezes a gente precisa fazer. A gente precisa ter isso muito certo na nossa vida. E aí, quando nós analisamos essa questão, quando nós refletimos um pouco sobre isso e entendemos qual é a nossa missão, para que nós servirmos, para que Deus nos criou, qual que é o querer dele para a nossa vida, qual a nossa missão aqui na Terra, tudo começa a fazer muito sentido quando a vida passa a ter sentido, quando a gente compreende os planos de Deus com a nossa vida também. E claro, para a gente continuar essa conversa, eu estarei com ele, com Samuel Lopes. Nós estaremos aqui conversando sobre isso, Para que você serve? Você tem isso muito claro na sua vida? Se sim, já mande uma mensagem pra gente, participe no chat, meu telefone, os nossos telefones já estão ali com a gente, então a gente quer ter essa interação com você hoje no nosso programa Sempre Juntos. Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo. IP Pinheiros, aqui a nossa transmissão no canal do YouTube, e IPP Play, que é o nosso outro canal, onde lá você tem acesso a todas as playlists, de todos os programas. Então se inscreva nos dois canais, participe e ative o sininho para ser notificado na hora que um conteúdo for ao ar. Bem, então vamos começar agora. Eu quero já dar uma boa tarde para o meu querido amigo Samuel Lopes. Boa tarde, Samuel. Está tudo bem com você? Boa tarde, Tainá. Tudo bem, sim, graças a Deus. Mais um dia aqui para falar sobre esse tema que é de extrema relevância para nós cristãos, E que Deus muito abençoe. Também boa tarde a você que está nos acompanhando aí na TV. E que Deus fale grandemente ao seu coração, como já está falando no nosso, Então, é isso aí. Vamos que vamos. Muito bom, já tem gente ligadinha aqui com a gente, ó. Já tem mensagem da Cláudia, da Sandra, do José, Evanielson, tava difícil de sair, Perdão, me perdoe, José. O mágico Sandro tá aqui com a gente, eles já começaram assim, a paz do Senhor, Deus me ajude, e o meu amor está indo embora, meu casamento acabará, em ti me ajuda, Jesus. Então, fica aqui com a gente, conectadinho. Está no lugar certo. Continua aqui com a gente. Samuel, eu começo com aquela pergunta já assim de cara. Para que você serve, Samuel? Para que nós servirmos? Tainá, é uma pergunta interessante para se fazer, mas também uma pergunta que às vezes vai gerar algum certo desconforto na gente, Uhum. Primeiro, a gente tem fortemente hoje, o coaching e a teologia do coaching, São cristãos, pastores, entre aspas, que utilizam-se dessa metodologia para poder fazer com que a pessoa desenvolva, fala, você é bom, você vai conseguir, você vai... Só que a Bíblia vai nos orientar de forma diferente, Tainá. A Bíblia vai falar, primeiro, que nós somos pecadores. Exatamente. Somos pecadores. Quando nós olhamos o relato do Éden, e é no capítulo 3 ali de Gênesis, vamos perceber que o homem tinha tudo. Capítulo 1 e capítulo 2, tinha tudo, Tainá. Estava no Éden ali, na perfeição, na bênção de Deus, tinha a comunhão com Deus, que era o mais importante, Era administrador, fui colocado como administrador das terras, da terra em si. E ele tinha tudo, não faltava ali nada. Mas ele decidiu deliberadamente pecar contra Deus. Decidiu deliberadamente entrar em rebelião contra Deus. E isso, Tainá, trouxe consequências enormes para a vida do homem. Isso trouxe consequências não apenas sociais, não apenas consequências físicas, que é vírus, doença e tal. E a pandemia, por exemplo, é uma consequência do pecado. Mas também consequências sociológicas.
Meus relacionamentos agora não funcionam mais. Agora eu vivo em guerra, Exatamente. em vez de viver em paz. Eu não vivo em harmonia. Eu prefiro viver da minha forma e as pessoas têm que viver como eu penso. Não é como deve ser, mas como eu penso. Se meu jeito é certo ou errado, não importa. Eu quero que vivam como eu quero que vivam. Então trouxe transtornos, problemas sociais, sociológicos. A gente vê hoje, por exemplo, países divergentes, cada um querendo o melhor para si. E pior, Tainá, a gente vê em governos que eles estão querendo benefícios para si próprio, para os seus pessoas que estão junto com ele. E por isso que a gente vê muita corrupção, muito roubo. E também trouxe problemas espirituais, né? Nós estamos mortos espiritualmente. Então, se você for me perguntar para que eu sirvo, talvez seja até contraditório aos nossos olhos, né? Nós não servimos para muita coisa não, Tainá. A gente olha pessoas fazendo todo aquele estrondosos trabalhos arquitetônicos, projetos arquitetônicos. A gente vê, por exemplo, uma linda melodia, a gente vê pessoas aperfeiçoando e aprimorando a tecnologia, mas no final das contas isso tudo é fútil se nós só pensarmos nisso. A gente olha, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós pensamos que estamos fazendo e queremos benefícios e crescemos aqui, pensando só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, de forma bem simples e clara, a gente não serve para muita coisa. A gente, como o próprio Cristo vai falar, que sem Ele nada podemos fazer. Não faremos nada sem o próprio Cristo. Então a gente tem que ter essa consciência, essa noção na nossa cabeça. Nós não servimos para muita coisa não. Nós precisamos sim da graça de Deus nas nossas vidas. Apesar de fazermos muito, mas de fato o importante não é feito por nós, porque nós não conseguimos, se não for a graça de Cristo nas nossas vidas. É por isso que nós devemos sempre estar baseados e tendo como base o próprio Evangelho, a própria mensagem do Evangelho, o próprio centro do Evangelho, que é Cristo Jesus. E a gente percebe isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente vai chamar aquilo ali de proto-evangelho. É a promessa do descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ali é a promessa de Jesus Cristo, que viria e pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, ele estaria vencendo o mal e vencendo a morte, para que pudéssemos ter vida. E é por isso que a gente sempre tem guardado no nosso coração, Tainá. A vida do homem é antes de Cristo e depois de Cristo. Se nós não vivermos nessa perspectiva, nós estaremos perdidos e seremos, como diz o texto aqui, os mais infelizes de todos os homens. Muito bem colocado, Samuel. Muito bem colocado. Até a gente para refletir um pouco sobre isso, né? E quando a gente chega a essa conclusão, a gente fica até feliz, né? Em conhecer ainda mais a grandeza de Deus, né? E ter uma compreensão mais clara disso. Eu acho que é até libertador quando a gente entende isso, né? Não por questões de se acomodar, mas na questão de compreender os planos de Deus mesmo. Vamos fazer tudo com excelência, mas tendo o entendimento correto, né? Do que Deus pede. E, Samuel, eu queria também, assim, nós temos infinitas histórias na Bíblia. Nós temos, eu vou usar o termo personagem, né, porque é um livro que conta uma história real, mas o que a Bíblia revela sobre o trabalho que cada um, né, cada personagem ali realizou? O que a Bíblia fala sobre essas pessoas? Tainá, é interessante quando a gente se depara com vários personagens da Bíblia, né, pessoas comuns, que tinham como certo a sua missão, né? E aí, antes de falar um pouquinho sobre esses personagens, eu me lembro da parábola dos talentos. Interessante que o servo, foram os 3 servos, né? E o senhor dos servos deram para cada servo uma quantidade X de ouro ou de prata, né? De dinheiro, para que eles pudessem estar tomando conta daquele dinheiro e aperfeiçoando aquele dinheiro, né? E o interessante é que os 2 primeiros servos, eles conseguem realmente
dobraram o valor em que eles tinham. O último não, o último se escondeu. E a gente olha ali o talento, né? Talento não é dom, dotes artísticos que Jesus estava falando ali, está falando sobre dinheiro mesmo, sobre dinheiro. E a gente percebe que quando ele vai relatar ali, eles realmente se responsabilizaram pelo o valor que o Senhor tinha dado para eles. E agora eu vou, porque ele me confiou essa responsabilidade, e eu vou agir de forma correta e vou fazer com que essa responsabilidade cresça, para que eu dê um retorno para esse meu Senhor. Sabe, aquele sentimento de gratidão. E eu vejo assim, sabe, que Deus também faz isso conosco, com os homens da Bíblia, conosco aqui nos dias de hoje. Deus nos dá responsabilidades, e cada uma diferente. Interessante que o texto vai dizer que deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro. Eles o Senhor respeitou a capacidade de cada servo. Então, nós não vamos ter só Moisés, homens iguais a Moisés. Não, a gente vai ter também pessoas que não aparecem na Bíblia com o nome, mas que teve a sua importância na Bíblia. Pessoas que não foram citados os seus nomes, mas que de fato tiveram relevância, né? Exatamente. Então, quando nós nos voltamos para essas pessoas, nós percebemos que, Tainá, eles entendiam que não tinham forças para fazer por si mesmos. A gente olha, por exemplo, o relato de Moisés. Ele fala: não, eu sou um homem de fala pesada, eu não consigo falar, eu não consigo lidar com esse povo. Ele tentou fugir ali, né? Fugir e tal, mas do que Deus fala, né? Você deve compreender que quem vai ligar sou eu. Homens e mulheres que entenderam que precisam de Deus. O próprio Cristo fala sobre isso. Quando nós lemos esse relato em João 15:5, né? Ele fala para os discípulos e também para nós: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Então é esse entendimento, Tainá, que Deus, através do seu Espírito Santo, nos capacita para cumprir a missão que Ele tem nos dado. É Deus. Não, a gente tem que parar um pouco para raciocinar sobre essas verdades. Deus nos capacita. Nós devemos sim nos dispor. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. A parábola dos talentos vai ensinar que eles se dispuseram a fazer. Eu vou lá, me dê aqui, tá bom, você me deu responsabilidade, eu vou fazer. Talvez eles não significa que eles tinham os dom para fazer aquilo, mas eles fizeram porque o Senhor os responsabilizou sobre aqueles talentos, o cuidado daqueles talentos. Da mesma forma, nós cristãos devemos entender e nos responsabilizar com o que Deus tem nos dado, sabendo que Ele é o Senhor da obra, sabendo que Ele é o Senhor que cuida da sua obra de forma perfeita e vai nos usar como Ele quiser na obra dele. Às vezes nós nos deparamos com limitações humanas e graças a Deus que elas vêm para nos mostrar a ter mais fé. Estava conversando com um pastor hoje, um amigo meu, ele falou o seguinte: Samuel, Deus está me fazendo passar por alguns momentos, mas está sendo bom para mim, porque isso está me ensinando a ter mais fé nele. Amém. Para ver a miraculosa mão dele guiando a minha vida, a vida do meu ministério e também da igreja onde estou. E, Tainá, isso é sensacional quando nós entendemos que precisamos de Cristo nas nossas vidas. Mas também, quando nós olhamos para o relato desses homens, nós percebemos um profundo relacionamento que eles tinham com Deus. Não era um relacionamento superficial. Eles não conheciam só por ouvir falar. Eles realmente viviam e tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham realmente a preocupação de se aprofundar em conhecer a esse Deus maravilhoso. Eles não tinham preguiça. Eles estavam dispostos a conhecer mais de Deus. E às vezes a gente nos pegamos, né? Tão preguiçosos com as coisas de Deus. Tão desleixados com a leitura e a oração. Ficando em segundo plano muitas vezes, né? A gente gasta 24 horas no nosso dia em todos os lugares, menos no mais importante. Menos na leitura, meditação das Sagradas Escrituras, no conhecimento do nosso Deus.
Nós perdemos... Pare um pouco para você pensar em quantas horas você gasta no seu celular. Com coisas supérfluas. Não falo com coisas de fato importantes, né? Mas com coisas supérfluas. Quantas horas nós gastamos do nosso tempo no celular? E muitas das vezes a gente poderia tirar 1 ou 2 horas por dia para orar e meditar nas Sagradas Escrituras. Mas esses homens aqui nos ensinam a ter realmente esse senso de se aprofundar no relacionamento com Deus. Mas também, Tainá, esses homens não tinham apenas isso. Não eram conscientes que não tinham forças para fazê-lo. E dependiam de Deus. E não só se preocupavam também com o seu aprofundamento no conhecimento de Deus, mas também eles tinham um senso da responsabilidade da missão que Deus os confiou. Homens comuns, como eu, como você. Amém, mas gente. Que se colocaram de forma extrema. Homens que falaram que não, eu não existo mais para mim, eu existo para minha missão. Homens valorosos, pessoas que se conscientizaram e colocaram no seu coração a verdade do cumprimento da missão. Pessoas que entregaram a sua própria vida. Quantas e quantas pessoas. A gente olha os morávios, se você não leu ainda, se você também não leu ainda, dá uma lida na história dos morávios. Interessante, Tainá, que tem uma história de 2 morávios que tentaram evangelizar uma ilha, né, de escravos, e eles e esse pessoal não estava escutando, né, e o senhor daqueles escravos não permitiu que eles evangelizassem lá. Então ele fez um acordo com o dono dos escravos. Eles se venderam como escravos para que esses dois homens eles se venderam como escravos para que eles pudessem ter a oportunidade de evangelizar os escravos. Meu Deus. Pessoas que tiveram senso da sua responsabilidade no reino. E eu pergunto para o irmão e para a irmã, qual a sua responsabilidade no reino? Dentro e fora da igreja. E principalmente fora da igreja. Será que nós realmente estamos nos dispondo a viver entendendo o senso da nossa responsabilidade na evangelização, no cuidado do outro, na preocupação, no aconselhamento mútuo? Isso deve ser pensado também, Tainá. Mas também é uma última coisa. O sentimento de glorificar a Deus através de suas vidas. Glorificar a Deus. É o que eu quero da minha vida. Glorificar a Deus. Eu não quero mais nada disso. Para mim, a minha vida não importa. Porque o que importa mesmo é que eu glorifique a Ele através da minha vida, através dos meus relacionamentos, através das minhas atitudes, dos meus pensamentos e motivações. Eu creio que nós devemos fazer uma análise no nosso coração para saber se realmente estamos dispostos a sermos usados e usadas por Deus no seu Evangelho, na sua missão. E tem um texto lá de Mateus que marca muito a minha vida, Tainá. O texto diz o seguinte, olha: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E é Cristo Jesus nos ensinando que, se quisermos ganhar a nossa vida, devemos perdê-la aqui. Devemos nos conscientizar que a nossa vida aqui na terra não é mais nossa, mas do próprio Deus. Se você quer ser um irmão ou irmã que seja extremamente usado por Deus, entenda que a sua vida já não é mais sua. A nossa vida não é mais nossa, mas a nossa vida é do próprio Deus, que tem nos orientado, nos ensinado e nos direcionado para o cumprimento da sua missão. Amém. Eu não sei se eu achei o livro certo, se eu não compartilhei com a produção, mas é a Saga dos Irmãos Morávios. Tem até um livro também, né? Tem vários relatos, assim, né? Mas se você ler a história dos Morávios de algum livro de história, você vai conseguir
ver esse relato, porque ele é muito forte, né? Nesse aí que nós pegamos tem uma empolgante história de missões, avivamento e fé. Com certeza teremos uns... provavelmente vão ser esses mesmo. Foram 2 irmãos que se venderam como escravo para evangelizar escravos. Então eles ali, a partir daquele momento, é interessante que a história conta, né? Que eles estavam embarcando no navio com os outros irmãos e todos chorando. E o texto vai dizer, sabendo eles que nunca mais os veriam. Meu Deus. E sabe que fica uma reflexão? Eu vou até compartilhar algo que acontece comigo, já aconteceu várias vezes, e ouvindo esse relato, né, faz a gente refletir. Como a gente, às vezes, vai buscar um emprego, vai buscar uma oportunidade, ou vai realizar um próprio trabalho dentro do ministério, a nossa busca é onde eu me identifico, o que é melhor para mim, onde eu terei menos dor de cabeça. Às vezes a pessoa fala, tem tal lugar, mas lá vai ser difícil. A gente quer buscar sempre o que é conforto para nós, né? E muitas vezes a vontade de Deus mesmo, e claro, no final a vontade do Senhor é soberano, mas às vezes a gente esperneia, bate o pé, reclama, chora, e aí depois a gente entende, mas no primeiro momento nós buscamos sempre o que é agradável para nós. Nós queremos servir dentro do nosso conforto, né? E todas as histórias que nós temos na Bíblia, todos os personagens, quando eram chamados, eles manifestavam uma certa, mas Deus, né? Por que eu não sou bom nisso, mas isso, porque a gente quer fazer aquilo que nós estamos mais acostumados, o que a gente julga ser o mais leve, e às vezes a gente não quer esse sacrifício, exatamente. né? A gente sempre tem que se lembrar, Tainá, que o evangelho é chamado para a morte, né? Exatamente, mas às vezes a gente... morte do eu, a morte do eu quero, a morte da minha própria persona. E eu tenho que entender que a minha vida agora é para Deus, e Deus ele vai me direcionar para onde Ele quer que eu vá. E nós temos que ter essa consciência e irmos felizes. Tem uma frase que o pastor, quando eu entrei no seminário, ele falou o seguinte: Samuel, você está terminando o curso de marketing, parabéns e tal, mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser o melhor diretor de marketing do mundo, mas você só estará feliz quando você estiver cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, não se apegue muito a esse curso de marketing, não, porque quando você entrar no seminário, você vai viver de acordo com o que Deus quer que você viva, e você vai ser feliz, mesmo nas lutas, tribulações, porque o amor e a alegria de Deus excede todo entendimento. Exatamente. Então, não dependemos de circunstâncias para nos alegrarmos no nosso dia a dia. Larissa, ontem, minha esposa, estava contando um relato de um dos pacientes, que ela tinha uma doença autoimune, de plaquetas baixas, então qualquer coisa ela adoecia e tal. E ela falando que quando estava conversando com uma paciente, 27 anos ela tinha. Ai, que jovem. A luta que ela tem diária, né? E ela falando que parecia que ela não tinha nada, Samuel, que ela estava tão feliz, alegre, rindo, brincando com a gente. Então, às vezes, a gente tem que levar pensar nessas coisas também, né? Devemos nos alegrar sempre no Senhor. Não, isso nos faz refletir muito mesmo na nossa posição, onde nós estamos, porque a gente chora, sofre, e quando a gente para analisar o que me faz chorar, o que me faz sofrer, e aí você pensa, você se envergonha às vezes, você fala, Deus, me perdoe, Pai, me perdoe, porque isso não é nada diante do que nós vamos ter que passar aqui na terra, e isso não é nada diante do seu amor por mim, da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Exatamente. E Samuel, eu quero mandar um abraço, eu estou vendo vários comentários, eu quero agradecer a participação da Andréia Lira, que ela disse que é a primeira vez que ela assiste o programa e parece interessante. Bem-vinda, né, ao Sempre Juntos. Nós, de segunda a sexta-feira, temos um bate-papo com um tema, e de uma forma muito leve, uma conversa, onde a gente tenta trazer um assunto que, a princípio, é totalmente cristão, né, teológico, mas de uma forma leve e de fácil entendimento. Então, espero que você esteja gostando, continue com a gente até o final. Samuel, às vezes quando nós buscamos bem, vamos ali, eu quero aprofundar, quero buscar conhecimento, eu vou focar nos estudos, eu vou assistir o Sempre Juntos todos os dias, porque é um programa que tem me edificado, eu aprendo muito ali, e às vezes a gente está buscando tudo isso, mas como conciliar
todo esse conhecimento, essa informação, né, com a nossa prática evangelística? Porque às vezes nós realmente estamos cheios de conhecimentos, sabemos a Bíblia de trás para frente, do versículo que precisar eu tenho na ponta da língua, mas como que eu trago isso para a minha vida, para o meu dia a dia? Tainá, é uma pergunta interessante, né? Que principalmente agora para minha área, né, minha profissão, onde eu estiver. E principalmente agora. Nesse período de pandemia, né? Uhum. A gente olha todo mundo estudando online, né? Exatamente. Só que o povo, o brasileiro, não estava tão acostumado com a vida online, né? No sentido de estudar e tal. Principalmente as crianças, assim, estudar online deve ser mais moroso um pouco, né? É. E às vezes a gente diz que sabe uma coisa e não sabe mais explicar, né? Então a gente tem que raciocinar bem mesmo. Será que eu sei mesmo o assunto? Teve um teólogo, eu fiz um curso de teologia, pregação expositiva, e ele falou o seguinte: nós só podemos falar que sabemos alguma coisa quando ensinamos essa coisa de forma fácil. Eu só posso dizer, Tainá, para você que eu sei uma coisa quando eu explico essa coisa de forma simples e eu não preciso de nenhuma muleta para poder explicar aquele assunto, né? Olha, interessante. Lógico que existem vários assuntos mais densos, mais difíceis, a gente precisa sim de um apoio, mas normalmente, costumeiramente, nós só falamos algo quando nós sabemos mesmo e soa como tranquilo, como se fosse algo normal pra gente. Então, a primeira coisa que eu oriento você sabe realmente? Você entende realmente o conteúdo da Bíblia? Se você for parar agora para ensinar o Evangelho para alguém, você conseguiria sem a Bíblia? Mostrando os textos bíblicos sem ela? Isso é uma pergunta interessante, né? Super interessante. Será que se eu paro agora, sento do lado de uma pessoa que eu não conheço, ou que eu conheço mesmo, não tem problema, mas será que eu consigo explicar o Evangelho de Cristo de uma ponta a outra, sem a Bíblia, falando sobre a Bíblia? Isso me marcou muito, sabe, Tainá? Eu fui para um dos acampamentos do Underground, do Portas Abertas, né? O Ministério Jovem lá, o Ministério Underground do Portas Abertas. E eles têm dois congressos por ano, e os congressos eu não posso falar como né? Porque eles pedem sigilo, mas eu aprendi na prática que eu não sabia de nada da Bíblia. Gente. Isso foi quase uns 10 anos atrás. E eu não sabia de nada da Bíblia. Porque eles pediram para mim falar sobre a Bíblia, né, sem ela, e eu falei: Deus, como eu sou um inútil mesmo, como eu sou um incompetente aqui nas Sagradas Escrituras. E aí, talvez o irmão ou a irmã que está conosco aí seja melhor do que eu, mas naquele período ali eu realmente me conscientizei, né, que eu não sabia de nada mesmo. E foi quando eu comecei a buscar mais e aprender mais do Evangelho, né? E foi daí que eu tive o desejo, depois de alguns anos, de ir para o seminário. Mas foi muito marcante para mim, sabe, Tainá? Porque até então eu sabia, vivia no Evangelho, como o pessoal, nasci no Evangelho, né? Como o que a gente mais escuta hoje, a frase, falou, nasci no lar cristão, então... Eu ia para a igreja de bebezinho, eu estava lá no berçário da igreja, mas na prática eu não sabia o que realmente é o Evangelho e como propagar esse Evangelho. Primeira coisa é essa. Aí você chega à conclusão: não, eu sei do Evangelho. Opa, que legal, sabe do Evangelho, né? Ok. Agora nos conscientizar e aprender a fazer algo que a gente chama de conexão, né? Conexão com as pessoas. O cristão tem que gostar de pessoas para evangelizar, para falar do Evangelho para essas pessoas. A gente vê hoje uma vida tão isolada, tão individualista, sabe? Só o melhor para mim e talvez até para minha família, mas só para a gente. E a gente não para mais para ver de forma coletiva, né? A gente não para entender que vive num reino e que nosso propósito é fazer com que mais pessoas entendam desse reino e vivam também nesse reino. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Eu tenho que gostar de pessoas, fazer conexões com pessoas. E uma terceira coisa que um amigo meu fala, ele é presbítero,
Ele fala o seguinte: Samuel, peça a Deus versículos-chave para falar com as pessoas. E crie pontes. Jesus é o exemplo disso. Ele pegava algo rotineiro, costumeiro, para ensinar verdades espirituais. Sim. Por que também nós não podemos fazer isso? Foi 2017, eu acho, janeiro de 2017. A gente foi para um congresso missionário, passando um congresso de 21 dias de missionário. E a minha dupla, eu comecei, né? A gente estava lá, eu e minha dupla, ela é do Rio de Janeiro. A gente começou a evangelizar e tal. E ela falou assim: vai você primeiro, Samuel, para ver como é que é. É aquela coisa, né? Vai você. Aí eu fui a primeira vez, aí ela, vai de novo aí para ver como é que é. Aí eu fiquei estranhei, né? Falei, tudo bem, mas eu vou ensinar, vou evangelizar e tal. E aí qual era a minha preocupação, Tainá? Era olhar o cotidiano daquelas pessoas e tentar fazer a conexão daquele cotidiano com o Evangelho de Cristo. E aí, por exemplo, eu pegava um pé de cacto e uma flor no pé de cacto naquela seca, e eu apresentava: tá vendo aquela flor de cacto ali? Mostra esperança, né, pra irmã, né? Mas eu quero te falar de uma esperança que é melhor do que aquela. E assim, tipo... Olha que graça, gente. Até eu já tô aqui. E aí ela pegou e falou assim... Ela veio me confessar no final do dia, né? Que Samuel me ensina. Porque até então eu pensei que eu sabia o Evangelho, mas eu não sei o Evangelho. E foi uma experiência muito marcante para mim. Uhum. E olha que humildade, né? Também de reconhecer, né? Exatamente. E pedir ajuda. Então a gente tem que parar um pouco de ser humilde mesmo, né? Falar assim: me ensina. Sabe como eu ainda falta muita coisa para aprender, Tainá, muita coisa. Eu não sei quase nada do Evangelho. Mas eu comecei a aprender um pouco sobre o Evangelho por mim mesmo. Como é que eu evangelizo alguém? Eu comecei a ler livros sobre evangelismo. Aí eu peguei Paul Washer, peguei Greg Gilbert, peguei esse pessoal que fala sobre o Evangelho, comecei a ler. Peguei alguns doidos como o livro O Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, né? Eu peguei assim, comecei a ler, comecei a me aprofundar e, nossa, que sensacional! Como é tão fácil evangelizar. Inclusive, gente, só uma observação, nós temos um programa com o Samuel Lopes, mesmo o seminário Samuel Lopes, que ele fala justamente de como evangelizar passo a passo, no Sempre Juntos. Depois você pode ir na IPP Play e na playlist buscar, tem esse programa dando passo a passo. Lembra que nós fizemos? Foi mesmo. Foi, e nós temos especial. Eu até quis fazer o material, eu falei, vamos imprimir esse material, vamos usar. Foi mesmo. Exatamente, foi desse programa. Então fica a dica aí para você que também tem o mesmo interesse, tem vontade também de evangelizar, mas tem uma certa dificuldade, ainda não tem aquela segurança. Então esse programa pode ajudar bastante. Vai ajudar aquela dica da Bíblia, né? Tem as marcações, quais os versículos. Não fala não, porque aí eles vão lá e vão assistir. Vai lá, fica a dica aí. Então é isso, Tainá, sabe? A gente, primeiro, entender que se eu não sei, eu vou aprender. Uhum. E por último, Tainá, confiar em Deus. E pedir a Deus oportunidades para falar do Evangelho no seu trabalho, na escola onde você está, entre a roda de amigos, na sua família. Pedir oportunidades a Deus para cumprir de fato a responsabilidade que Ele tem nos dado em nossas mãos, né, que é a evangelização. Muito bom. Eu tô aqui recebendo algumas mensagens. A Andréa Lima, ela colocou, né, a primeira vez dela que está aqui no programa, e ela fala que ela é da igreja Assembleia de Deus, né, do Brás. Eu acho que é isso. E aí ela coloca, né, da questão de que graças a Deus que não tem preconceito com a igreja, sei que Deus vem em busca dos fiéis e não de placas, né? E aí ela fala, tem que ler, vá até a palavra de Deus, ela é o pão que nos alimenta, precisamos nos alimentar dela para falar para outras pessoas. Exatamente isso. Olha, gente, nós já falamos sobre isso também. É importante eu ter todo o conhecimento para começar a evangelizar. E nós já tivemos um programa que também aborda essa questão, porque às vezes tem situações onde a pessoa ela é letrada, ela vai ter facilidade mesmo de estudar e evangelizar, e tem pessoas, gente, que não sabe ler e escrever, mas também consegue trazer muitas, assim, pela vida dela, não ela trazer, mas por meio da vida dela, Deus tem usado para fazer obras grandes. Então, nós sabemos que não é uma regra, mas
Temos o material, temos recursos. Então, se você tem essa oportunidade, estude, conheça, se aprofunde e não perca as oportunidades, né, Samuel? E hoje, mesmo aquelas pessoas iletradas, né, já tem a oportunidade de escutar o YouTube, né? A gente olha assim... Assista. Exatamente, pede, e as pessoas que tem na internet, né, na verdade. Pede pro neto, a neta, o filho, a filha, colocar no YouTube, que seja alguma... A própria Bíblia falada, existe vários vídeos sobre isso, né? É excelente. E eu tenho uma história muito interessante, Tainá. Lá na congregação onde eu estou cuidando, né? Lá na congregação do Aprisco, lá no Rio Grande da Serra. Linda lá. Uma irmãzinha chamada Mirtz. Ela é uma senhorinha. E ela falou assim, pastor. Aí eu falei assim, eu não sou pastor ainda. Não, você é meu pastor. Pastor. Eu tô aprendendo a ler. Ai, que graça. Tá? Que legal. Mas a minha motivação é só para ler a Bíblia. Eu tô aprendendo a ler para ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Esses povos ficam falando na frente, é tão bonito. Eu também queria aprender a ler a Bíblia para poder falar assim. Mas, Tainá, eu fico encantado com a vida dela. Porque ela entendeu, eu quero me esmerar em conhecer a Deus, né? Então, se você tem uma pessoa, um parente que ainda não lê, mas oriente ela, né? Dê forças para que ela, e motivação para que ela possa também aprender a ler e se esmerar no conhecimento de Deus, né? Isso é extremamente importante para aquela pessoa. Exatamente. E Samuel, né? Como podemos cultivar o amor de Deus e pela igreja e pelo mundo, mas ter essa formação de missão, sabe? A nossa base é ser missionária, da gente fazer isso que você falou, dessa conexão, né? Eu tenho conhecimento e tenho a vida, o mundo, eu estou aqui, eu não posso me isolar, escolher onde eu quero estar, escolher as pessoas com quem eu quero conviver e a gente, isso para mim é mais fácil, mas a gente aproveitar as oportunidades do nosso dia a dia, porque o evangelho, ele é a nossa vida, é o acordar, o dormir, onde nós estivermos, né? A nossa vida tem que refletir aquilo que nós cremos, né? Exatamente. Primeiro, Tainá, a gente tem que realmente ter essa vida devocional, né? Cultivar esse amor a Deus. E dependendo das circunstâncias que a gente viva, cultivar esse amor, cultivar esses momentos especiais que nós devemos ter com Deus diariamente, né? Ler a Santa Palavra, se aperfeiçoar e se esmerar em orar. Orar não somente por você, individualmente, mas pela igreja, pelos seus amigos, seus familiares, pelas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. A gente tem que realmente cultivar mais esses momentos, Tainá, porque isso vai nos fortalecer no nosso dia a dia. Isso vai nos trazer mais vigor espiritual. São esses momentos que nos alimentam espiritualmente. Esses momentos, a oração e a pregação e a leitura da palavra, a meditação, são meios de graça. Então elas nos alimentam espiritualmente. Elas nos fortalecem no nosso dia a dia. Paulo escrevendo aos Efésios vai mostrar que, olha, se fortaleça na palavra, que quando vier o dia mau, você vai estar sobreguardado na palavra, resguardado na palavra, fortalecido na palavra. Então, Tainá, a gente tem que primeiro entender isso. É coisa simples da vida. A vida ela é simples, ela não é complicada. A vida com Deus tem momentos difíceis, momentos tortuosos, momentos de desesperadores às vezes. Isso é verdade. Mas devemos sempre confiar em Deus, viver na base da confiança em Deus. E essa é a base de cultivar esse amor por Deus, cultivar a vida devocional com Deus. Amém. Cultivar esses momentos especiais que devemos ter com o nosso Deus. E pela igreja entender que nós conjuntamente somos a noiva de Cristo. E nós conjuntamente fazemos a igreja, né? A gente não é igreja individual, como dizem muitos, né? Nós somos as pedrinhas nesse templo, né? Nessa igreja. Somos as partes, né? Isso. Que compõem o corpo, né? Exatamente. Não tem como então a gente ser tem que entender que a gente tem que
como noiva de Cristo, viver conjuntamente no aguardo do nosso noivo. Essa é uma nova identidade do cristão, né? Além de ser filho de Deus, ele é noiva de Cristo. Então, se nós nos conscientizarmos que nós devemos viver em comunhão, sabendo que nós somos igreja e sabemos que nós somos a noiva de Cristo, nós vamos amar mais o outro quando nos fizer mal. Gente. Eu sei que em alguns momentos é difícil, é difícil. Mas... E até às vezes para as pessoas conosco, né? Exatamente. E sabe o que é interessante? É que quando eu vejo uma certa resistência, principalmente da pessoa não cristã, que não conhece o Evangelho. E olha, eu estou falando isso de um não cristão, mas nós temos muitos membros da igreja, muitas pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, têm uma certa dificuldade de lidar com algumas questões, como amar pessoas difíceis, né? Amar aquele a quem tem nos ofendido em alguns momentos, que tem um relacionamento complicado. Mas quando a gente estuda Evangelho, gente, a gente compreende o que a palavra de Deus diz. Você tem, às vezes, uma pessoa que talvez você não está tendo uma boa comunicação, você não está se resolvendo, e você tem uma pessoa em Cristo que você confia, um irmão que você sabe que não vai ser aquele conselho de tipo, reaja igual, ignore, revida. Não, você tem uma pessoa que conhece a palavra. Então, um conselho jamais será esse. Quando ele não souber o que falar, ele vai... Se ele ore. Exatamente isso. Vamos orar? Posso orar com você? Então, é a única coisa que eu posso te ajudar. E eu vou te falar uma coisa. Não tem como, quando você tem uma boa orientação, um bom diálogo com esse amigo, quando você tem essa oração, o problema, de alguma forma, ele vai ser resolvido. Ele pode não ser resolvido, mas aquele sentimento que a gente guarda dentro, que vai aumentando quando não trabalhado de forma correta, se não for com o Evangelho, ele é tratado. Deus vai tratar em nós. Então, se tratou em nós, a gente não vai conseguir revidar como o mundo ensina, mas a gente às vezes acaba revidando com amor, com paciência, com... Os frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Tem uma... E aí... E às vezes você não precisa estar trabalhando dentro... Aqui, ó, a Dani, ela até concordou comigo. Ela disse assim, ó... Isso que a irmã falou sobre o emprego é verdade. Já deixei muitas oportunidades porque achei difícil conseguir. Então, quando a gente está buscando, né, tem o incentivo correto, quando a gente tem a base na nossa vida, tudo vai se ajustando, né? Tudo vai se resolver de alguma forma, né, Samuel? Exatamente. E tem uma... Você falando aí, me lembrou de uma igreja lá em João Pessoa, na Paraíba. Ela tem um cartaz assim, proibido pessoas perfeitas. Sabe que eu gostei desse, né? A igreja, você tem que entender que a igreja é um hospital espiritual. Um hospital espiritual. Então vai muitas pessoas precisando de auxílio, de ajuda, de compreensão. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas que mais são brutas são as que são mais sentimentais. Meu Deus. E elas usam essa barreira para poder não se machucar. Uma autodefesa, né? Como autodefesa. Então, talvez aquela pessoa que seja mais, assim, grossa, assim, com a palavra mais comum, né? Com você, seja a que mais tenha, mais sentimental. Eu conheço alguns que a gente olha assim, durona, tal, não sei o que lá, mas quando a gente olha, era uma manteiga. Quando a gente conhece realmente a pessoa e fala, nossa, pare com isso, cadê aquela pessoa forte? Não combina com você, né? Mas essa pessoa usa como autodefesa mesmo, para não se machucar, para não ser machucado pelas pessoas. Então a gente tem que compreender as pessoas, não tem o que fazer. Às vezes a gente fica irado, a gente fica chateado, mas a gente tem que parar e compreender. Não, calma aí. Quantas e quantas vezes também já dei trabalho para alguém? Ixi! Ó, vamos morrer o assunto por aqui. Se for por esse caminho, a gente nem continua. Eu falo por mim. Quantas e quantas vezes eu já devo ter dado trabalho? Às vezes eu nem sei que dei, mas dei. E a pessoa acabou agindo com frutos do Espírito em mim. Você sabe, eu vou dar um exemplo, talvez fuja um pouquinho, porque eu sou dessas, né? Às vezes eu me empolgo, eu vou para um exemplo totalmente aleatório. Mas eu lembrei de uma situação... Gente, eu não sou... Ixi,
Para, falar de jeito... Eu sou complicada. E aí eu lembro que em um dos meus trabalhos, você sabe como é que é, né, gente? Equipe, funcionários e tudo. O diretor estava dando trabalho lá nessa tal empresa. E aí eu, muito chateada, algumas vezes a gente se desabafava. E às vezes o desabafo estava indo já para outros caminhos, né? E aí caiu a ficha, né? E parei para pensar, veio a palavra assim, eu fiquei constrangida. Aí um dia ele me ligou para pedir alguma coisa. E aí eu comecei, respondi tudo que tinha, aí eu falei, olha, eu gostaria de pedir desculpas se, de fato, alguma vez eu reclamei ou eu agi de forma ruim, se eu fui rude, eu tive dificuldade de compreender como lidar com o Senhor, e eu confesso que por alguns momentos eu fiquei muito chateada, não compreendi muitas coisas, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa empresa, a oportunidade de aprender mais. E aí ele, sem entender nada, aí eu desliguei todo mundo, você não fez isso? Eu falei, eu fiz. A minha consciência pesou tanto, assim. E, claro, a atitude em diante mudou. Não que a gente não para de, às vezes, de achar ruim com algumas atitudes, mas logo depois eu falei, acho que é o momento em que não dava mais eu e ele, a gente se desliga, né? Porque é uma questão que vai contra muitas questões ali, né? Contra a moral e tudo mais, né? Gente, é uma pessoa que eu aprendi muito. Só que eu digo assim, às vezes, naquele momento, minha atitude foi diretamente na pessoa e pedir desculpas, né? Uhum. Ele nem sabia do que eu estava falando. Não, mas calma aí, não. Eu não sei o que você está falando, Tainá. O normal dele, meu normal é isso. Não sei. E é o jeito dele de ser. Só que eu não compreendi, eu era aquela pessoa sensível demais ali, né? Só que assim, às vezes não é o que a gente fala, o que a gente critica que vai resolver o problema. Às vezes a gente tem que ir na matriz, ser bem pontual, né, e resolver. Mas eu precisei ficar lá por um bom tempo, trabalhei um bom tempo, aprendi muita coisa, né? Foi mais um aprendizado espiritual que a gente entende depois do agir de Deus na nossa vida, né? Do que às vezes intelectual mesmo falando, assim. Tem uma frase que diz, né, que a pessoa diz que, eu quero... Deus me ajuda a ter paciência. Ixi, eu parei de pedir assim. Mas aí, me ajuda a ter paciência na ação, né? Vamos aprender na prática também. É que não tem como se não for na prática. Deus dá oportunidade para você viver e agir com paciência. Então aprenda com essas atitudes, né? Com esses momentos difíceis, a ser paciente, né? É exatamente isso. E é isso. E aí, Samuel, a nossa mensagem final para a gente, né, fechar o tema, o que você traz para a gente? Concluindo aí, para que nós servimos, né? Qual que é a nossa missão? Primeiro, nós devemos entender que a nossa missão primária é glorificar a Deus. Uhum. Devemos nos conscientizar dia a dia que a nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus. Primeiro, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi dele a iniciativa de agir ao nosso favor, mesmo estando em rebelião contra ele. Foi ele que entregou o seu filho para morrer por nós. Então, primeiro nós servimos sim para glorificar a Deus e devemos fazê-lo dia a dia. Segundo, nós servimos para viver o Evangelho aqui de Cristo. Agir com outras pessoas em amor. Trazer e viver de fato as bem-aventuranças que Jesus ensina ali em Mateus. Buscar a justiça, viver na consciência que sem Cristo nós realmente estávamos perdidos espiritualmente. Ter a consciência que devemos, por amor de Cristo, se for preciso, morrer ou sofrer para que o nome dele seja conhecido. Devemos entender que nós servimos sim para glorificar a Ele e também falar do Filho dele para os demais ao nosso redor. Essa missão nos foi comissionada pelo próprio Deus, que é o dono da missão. Ele nos chamou, Ele nos trouxe para Ele, para que nós possamos ir a outros, levar esse evangelho de amor, de esperança e de salvação. E aprove a Ele nos dar essa oportunidade, esse privilégio, que possamos viver esse privilégio. Como diz o texto, né? Nós não somos do mundo, estamos no mundo. Mas também nós vemos a missão de Jesus Cristo foi para resgatar os perdidos. E que da mesma forma que Jesus foi enviado por Deus, Ele nos envia para que possamos
falar do Evangelho de Cristo para esses perdidos também, para que eles possam ter a consciência e eles possam ter a oportunidade para também fazer parte desse reino maravilhoso que é o reino de Deus, e que nós possamos dia a dia viver e pensar nessas questões, Tainá, para vivermos realmente entendendo que eu sou um trabalhador ativo no reino, e eu abracei essa confiança que Ele me deu para colocar em prática e aperfeiçoar o que Ele tem nos dado em nossas mãos, né? Como aqueles servos do talento. Muito bom, bem fechado, gente. Quero ler um comentário, tem uma pergunta do Vitor Cunha. Ele fez a seguinte pergunta: o assunto abordado na evangelização deve ser o juízo final e a graça no sacrifício de Cristo, ou motivar alguém a buscar soluções de problemas em Deus? Porque geralmente o assunto abordado na evangelização por muitos é buscar a Deus para resolver problemas. Eu indico ao irmão Vitor utilizar João 3,36 para a evangelização, né? Que ele vai falar que quem não crer no Filho, aí Deus está debaixo da cabeça daquela pessoa, né? Mas é exatamente isso, Vitor, é a primeira parte aí, é mostrar Cristo Jesus. Primeiro mostrar, e aí bem resumidamente, você pode ver lá no outro vídeo que a gente gravou, que depois que Tainá lembrou, eu vou sempre indicar para ele. Primeiro é lembrar da criação do homem, de Deus, como 100% santo, como Ele, com sua graça, criou o homem, e criou todas as coisas. Lembrar também do próprio caráter de Deus, né? Na sua onipotência, onipresença, onisciência. Lembrar que antes da queda o homem tinha essa comunhão com Deus. Mas esse homem quebrou essa comunhão quando entrou em rebelião contra ele ao comer do fruto. Então, a partir daí, o pecado entrou no mundo. E a partir do pecado entrando no mundo, nós vamos perceber que todos os aspectos da vida foram corrompidos pelo pecado. E aí, essa é a doença. Essa pessoa está morta espiritualmente. E por estar morta espiritualmente, ela precisa de um remédio. Ela precisa da cura. E aí você entra com Cristo Jesus, seu sacrifício. Aí você aponta Jesus Cristo como a solução do seu problema. Que às vezes, Vitor, as pessoas falam do Evangelho e apresentam uma solução antes de mostrar que ele tem um problema, né? O ser humano sem Deus, ele tem um problema, ele está morto espiritualmente. Efésios 2. Então é mais ou menos isso que nós devemos trilhar, né, para falar do Evangelho, né? E aí utilizar versículos bíblicos que falem, apontem esse caminho para chegar em Cristo e falar todo o Evangelho de Cristo para aquela pessoa. Muito bom, eu estou procurando aqui qual é o programa e eu acho que foi no programa Atos 29. Acho que sim. Atos 29 no Sempre Juntos. Se você tem interesse, pode buscar, vai lá, assista. Qual você vai gostar. É o IPP Play. IPP Play, playlist Sempre Juntos, programa Atos 29 com Samuel Lopes. Exatamente. Então vai lá, busca, que você vai gostar, gente. Foi um programa muito especial. Samuel, é o seguinte, eu vou continuar o programa, mas antes eu gostaria de me despedir de você. Mas eu gostaria de despedir junto com todos aqui, porque tem projetos novos surgindo aqui na IPP-TV, tem coisa nova vindo aí. E o Sempre Juntos vai encerrar. Semana que vem será a nossa última semana, só que na sexta-feira será um dia de retrospectiva, gente. Então eu convido vocês para acompanhar, claro, de segunda a sexta, ainda semana que vem. Mas na sexta-feira nós faremos uma retrospectiva e o Marcos Melo estará aqui com a gente. E eu agradeço a sua participação durante todo esse tempo. Eu agradeço, que Deus continue abençoando a sua vida, Tainá, nesses novos projetos. E que Deus continue abençoando essa TV para a glória dele, né? Para fazer o nome dele conhecido. Sempre. E esse é o papel nosso aqui. Nós nos desgastamos, nós nos desempenhamos aqui ao máximo, nosso melhor para glorificar a ele, né? Que nós possamos ser achados servos bons e fiéis nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bom, e eu vou sentir muita falta. Eu gosto desse programa, gente. Eu gosto todos Sempre Juntos. Ele é tão especial. Muito bom mesmo. Foi um projeto muito... especiais.
Foi um projeto muito bonito, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos com eles, né, sempre aqui trazendo um conteúdo novo para a gente, de alguma forma respondendo às nossas dúvidas, ajudando a gente a meditar na palavra, nos incentivando a buscar mais a palavra. E foram dias especiais. E o programa, eu falo aqui que todos os programas com o Samuel, todas as sextas, é um programa que de algum jeito acaba... Não que o emocionar em si seja algo, o trabalhar de Deus seja algo tão, mas em quase todos os programas eu posso dizer que foi um emocionar de reflexão mesmo, de ser tocado pela palavra e você vê ali, né, como Deus, ele age em nossas vidas e por meio do trabalho aqui, eu tenho tido a oportunidade de aprender muito. Algumas coisas ficam marcadas, algumas coisas parece que continuam as dúvidas, parece que não foi aquele momento, mas lá na frente Deus trata. Então foi muito especial. Essa é a vida do cristão, né? Sempre aprendendo e se esmerando, e aprendendo e se esmerando no conhecimento de Deus, né? E que bom que nós temos essa oportunidade, né? Que bom que entendemos que o véu do tempo se rasgou e temos acesso direto a ele, né? Muito bom. Quero mandar um abraço para todos vocês. O Rogério Valadares está aqui com a gente, o Vitor Cunha, deixa eu pegar aqui a Gloriette, Carol, Josué, Wagner, Moldados por Deus, o Wagner. Um grande abraço para todos vocês. A Andréia, a nossa querida amiga, que está sempre com a gente. A Wanda também está aqui com a gente. O Elcio, a Dani Brito. Obrigada pela participação de todos vocês. Samuel. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez. Mas eu quero dar um recadinho para vocês. Quero passar a programação deste final de semana da IPP. Isso mesmo, vem aqui comigo. Gente, eu quero conversar com vocês. E você que está buscando uma programação especial, o que eu vou fazer nesse final de semana? Sábado. O que eu vou fazer sábado? Olha, se liga aí no recadinho do Matheus Santos, ele que é o nosso repórter aqui da IPP TV. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros preparou uma série de programações para este sábado, para todas as idades. A SAF realiza a partir das 3h30 da tarde um chá entre amigas com o tema Gratidão. A preletora do evento vai ser a fisioterapeuta Evelyn Rodrigues de Coelho. O evento vai seguir todos os protocolos de biossegurança e as inscrições podem ser feitas pelo site. A UPA realiza a partir das 4 horas o culto Tamo Junto Mano. O evento vai seguir também todos os protocolos de biossegurança e as inscrições podem ser feitas pelo instagram.com/UPAIPP. E a Mocidade também tem uma programação especial a partir das 6h30 da tarde. Eu converso agora com o coordenador do culto Impacto, Lucas Chalé, que vai trazer mais informações para a gente. Lucas, tudo bem? Como é que será este evento? Então, o culto Impacto ele acontece uma vez por mês, é o nosso culto jovem. E ele acontece como um culto mesmo, e depois do culto nós temos um momento de perguntas e respostas para a gente ter um momento mais próximo do preletor. Neste mês de julho o tema será a Era da Produtividade, baseando nos problemas que a nossa mocidade enfrenta, e o nosso preletor será o reverendo Allen Porto. As inscrições também podem ser feitas pelo nosso Instagram, lá tem o link de inscrição lá, e queremos também tentar integrar mais a UPA também nessa transição entre o UPA e o MP. Perfeito, muito obrigado, Lucas, por suas informações. Então, uma série de programações para todas as idades aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Matheus Santos para o IPP Informa. É isso aí, Matheus. Muito obrigada por todas essas informações. Então fica aí uma programação bem especial para você neste sábado, fora o domingo, que nós temos os cultos e as EBDs, as aulas da Escola Bíblica Dominical. Então se você estava em dúvida o que fazer, já tem uma programação para você. Então acesse o nosso site ppinheiros.com.br/cultos e se inscreva para participar dessa programação. Lembrando que para se inscrever no curso dos jovens, você precisa acessar o Instagram, né? Porque a inscrição vai ficar no link, que é o do culto Impacto,
né? Você pode procurar lá Impacto para poder fazer inscrição. Impacto com N, tá? É diferente porque tem toda uma questão para esse nome. E da UPA para os adolescentes, você que quer participar, também no Instagram da UPA, daqui de Pinheiros. Lá também tem um link para fazer inscrição. E da Mulher Esperança no site. Então acesse, já se inscreva e participe. Gente, agora eu tenho um recadinho para você que tá aí. É isso mesmo, o recadinho de hoje era esse do Matheus Santos, é que tá tudo juntinho. Mas é isso, eu quero agradecer muito a sua participação, que Deus continue abençoando a sua vida na sua caminhada cristã. Lembrando que agora tem capelania, gente cuidando da gente com helenivação. Fica com Deus, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!